cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por mais esse dia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e o alimento para a vida no dia de hoje está no Salmo de número 15. Salmo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para defamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse momento, onde nós lemos uma porção da sua palavra e pedimos que o Senhor revele através dessa leitura direta do coração do Senhor ao nosso coração, uma palavra que venha transformar a vida, Senhor. Que essa palavra venha alcançar a pessoa certa, o lugar certo, a casa certa, a mente certa, e que ela produza o resultado para o qual ela está sendo mandado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O Salmo de número 15, ele foi escrito por Davi e ele é constituído de uma pergunta no versículo 1 e nos demais versículos, nos 4 versículos restantes, a resposta a esta pergunta. A vida de qualquer ser humano é repleta de questionamento acerca de tudo que existe, e principalmente daquilo que está ligado ao universo em que vive. E esses questionamentos humanos não estão necessariamente somente vinculados ao instinto curioso de uma pessoa, ou seja, saber por saber. Não. Perguntas estão sempre ou quase sempre denotadas ao desejo de obter respostas corretas para que, através dela, seja tomada uma decisão coerente em alguma área da vida. E obviamente que para obtermos respostas corretas, as perguntas também devem ser corretas, porque toda pergunta que for feita de forma errada, ela com certeza trará uma resposta errada se ela não for reformulada. E a resposta errada, ela conduzirá o homem aos caminhos também errados. É por isso que grandes nomes já diziam que perguntas são mais importantes do que as respostas. E isso é compreensível porque só teremos boas respostas se fizermos boas perguntas. Perguntas nos ajudam a aprender mais e nos conectarmos com pessoas e principalmente com Deus. Foi através de um questionamento de incerteza de Isaac, quando ele pergunta ao seu pai Abraão, em Gênesis 22, versículo 7, onde estava o cordeiro para o sacrifício, que nós temos a resposta de fé de Abraão já no versículo 8, quando ele responde ao seu filho Isaac que Deus iria prover o cordeiro para o sacrifício. O Salmo de número 15, como foi dito, foi escrito por Davi e tem como foco principal apresentar o caráter ideal para viver na presença de Deus. O Salmo, ele começa com Davi fazendo uma pergunta fundamental a Deus. E entre todas as perguntas que possa existir, a pergunta que foi elaborada por Davi é, sem sombras de dúvida, a pergunta mais importante da existência de alguém que queira viver na eternidade com o Senhor. Quando Davi está se dirigindo ao Senhor, no versículo 1, perguntando quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte, ele está, em outras palavras, perguntando quem poderá viver e contemplar da presença de Deus. Essa pergunta é tão importante que traz a razão espiritual de Davi ter escrito, independente do contexto em que Israel estava vivendo. Porque Davi, ele está falando de quem poderá herdar a vida eterna, ou quem é salvo,
porque não precisa muito esforço mental para entender que viver e contemplar a presença de Deus é um fato totalmente que trata de salvação. Essa pergunta de Davi corrobora para que possamos entender como devemos ser, qual caráter devemos preservar para estar na presença de Deus, e não o que devemos fazer para chegar até Ele. Todo ser humano deveria assumir a descrição do Salmo 15 como padrão de vida para a sua jornada na terra. E com toda a convicção chegaria através de Cristo até a presença de Deus. Já todo cristão deveria ter como regra esse protótipo de relação de comportamentos morais e éticos. Então, para conhecer um verdadeiro cristão, basta compará-lo ao Salmo 15, compará-lo às respostas dadas à pergunta de Davi no Salmo 15. Se ele estiver fora desse padrão, é sinal que está precisando de uma reavaliação, a espiritualidade dele em alguma coisa está corrompida. Se a prática de alguns desses preceitos relacionados no Salmo 15 não fizer parte da vida de um cristão, há uma grande necessidade de uma alta análise, como o apóstolo Paulo orienta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, quando ele diz que o homem, deve analisar a si mesmo. Logicamente que não é fácil o cumprimento das ordenanças que nos leva a Deus, mas indiscutivelmente é necessário. Exige um esforço, uma renúncia, e renunciar nunca foi e nunca será fácil. E por isso também que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, escrito para que nós nos esforcemos para viver em paz com todos e para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Esse esforço só vai depender de você. O que o salmista descreve está dentro das possibilidades de todos. Não caluniar, não difamar, honrar os que temem ao Senhor, não mentir, não ser avarento. Sabe, são procedimentos de integridade, com promessa de quem cumprir jamais ser abalado. As respostas que procede a pergunta de Davi é motivo de nos alegrarmos, pois nos leva à presença do Deus Altíssimo. Mas, por outro lado, pode trazer tristeza se preferirmos não cumpri-las. Foi o caso do jovem rico que foi ao encontro de Jesus. Você deve conhecer a história do jovem rico que chega até Jesus e pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia vai dizer que aquele jovem olha para Jesus e responde que todas as ordenanças que Jesus tinha mandado ele fazer, ele já fazia desde quando era criança. Jesus então diz para ele que faltava alguma coisa. E essa coisa que faltava para esse jovem era a renúncia do seu eu, renúncia das suas coisas. E aquele jovem então, vendo que ele era muito rico e que ele precisava renunciar muitas coisas, ele então sai da presença de Jesus entristecido. Você dizer não para você mesmo é muito complicado. Você renunciar às suas coisas, renunciar o teu ego, também é muito difícil. Mas uma coisa é muito certa, é melhor renunciar, é melhor obedecer às ordenanças, é melhor viver dentro dessas respostas do Salmo de número 15 e viver feliz na presença de Deus, do que viver a nossa própria vida entristecido sem Deus. Glória a Deus por essa palavra, e eu só agradeço a Deus por essa reflexão que com certeza nos trouxe um norte para seguir em direção da verdade que é Cristo. Davi fez uma pergunta fundamental para a existência humana e em seguida as respostas que nos conduz ao tabernáculo e ao Monte Santo do Senhor. Resta viver este padrão de vida para chegarmos a Deus. E eu quero pedir para você, onde você estiver, nesse momento, que você feche teus olhos e coloque, se possível, suas mãos sobre o teu coração e peça a Deus em oração sabedoria para entender e viver o que está nas respostas das perguntas de Davi. Pede para Deus te dar força para vencer os obstáculos que se levantarão para te desviar da verdade, porque uma coisa é certa, se Davi nos trouxe através do Salmo 15 respostas que nos mantêm na presença do Pai,
pode ter certeza que o inimigo tem respostas contrárias para te tirar da presença dele, ou pelo menos não deixar chegar na presença maravilhosa de Deus. Mas graças a Deus que a Bíblia nos garante em 1 João, capítulo número 4, versículo 4, que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Deus é com você. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela revelação da Tua Palavra nesse dia. Te agradecemos, Senhor querido, porque a Tua Palavra alcançou mais uma vez o coração certo, a pessoa certa, a casa certa e obteve o objetivo para o qual ela foi mandada, Pai. E, Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha verdadeiramente dar força, dar sabedoria, para que essa pessoa que está ouvindo agora essa mensagem, está orando junto comigo, venha ter entendimento, Pai, para permanecer na Tua presença. Para entender, Pai, que o melhor lugar para se viver é no Teu tabernáculo, é no Monte Santo do Senhor, Pai. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, não deixe, meu Deus querido, Pai, que essa pessoa venha se enfraquecer, mas ao contrário, dê força para ela prosseguir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.